Quando você pega um feto desse, primeiro eles fazem desumanizar, é como se realmente não fosse um ser humano. Não, Tá, você mesmo mataria seu bebê? Minha esposa ficou grávida 4 vezes. Na terceira vez ela perdeu o filho. Assim, eu sinto muito por isso, ela sofreu por isso, né? A gente queria ter criança, tanto é que depois a gente teve um terceiro filho. Mas assim, ela perdeu. Eu não sinto amor por essa criança que ela perdeu. Era meu filho. Não sinto amor. Mas Tava pelos lá, outros que nasceram, bebê. você sente agora. Sim, claro. Então claro. esse que é o sentimento que eu tô querendo te dizer. O teu neto nascesse, você sentiria amor por ele. Mas não nasceu. Mas se ele Eu chegasse a evitei isso nascer... de Pois acontecer. se ele chegasse... Mas aí que tá. Você não evitou, você pagou pra alguém fazer o serviço sujo por você. Ou você seria capaz de fazer você mesmo? Não, porque eu não sei. Se soubesse, faria? Apesar que eu conheço pessoas que aprenderam a fazer e fizeram depois. Acho que daria pra fazer. Mas como tem o meio mais seguro de fazer e é legalmente possível, eu contrataria o médico pra fazer. E o médico faria. Bom, eu não consigo concordar. Eu acho que não pode matar um bebê. Não pode porque é uma pessoa, um indivíduo. Não é só porque ela tá indefesa. Talvez esperasse ele fazer 18 anos, desse um pedaço de pau pra ele, outro pra você, e vocês brigassem. O mais forte vence. Agora, mais do que isso, eu vou te falar, Ana. Eu fico pensando assim, se essa é a pauta mais importante do momento, assim, sabe? Porque eu vejo muito a direita o tempo todo. É aborto, é banheiro trans, é isso aqui, é isso aqui. Essas são as pautas mais importantes da direita. Segurança. E a gente tá vendo, né, pessoas sem saneamento básico, pessoas sem moradia. Será que a gente não tinha que deixar isso de lado nesse momento e realmente pegar bandeiras importantes para a população? Porque a população precisa muito hoje. Pois é, mas é que existem 3 direitos básicos inalienáveis que nenhum de nós 3 poderíamos negociar. Por exemplo, o Robertinho não poderia dizer para mim: ó, Ana, te dou 100 mil reais para você me matar. Ele não tem esse direito. O direito de viver do Robertinho é inalienável, não dá pra comprar, não dá pra vender, nem ele mesmo pode se livrar desse direito. Se ele tentar se matar aqui agora, nós vamos ter que ligar pra polícia, os caras vão prender ele. Ele não pode se matar. Então, o aborto a vida é o direito que pressupõe os demais. Quais são os outros 2 direitos fundamentais? Primeiro começa pelo direito à vida, desde a concepção até a morte natural, no meu entendimento, né? O direito à propriedade e o direito à liberdade. Você está falando sobre saneamento básico, mas assim, só posso desfrutar de um bom ou mau saneamento básico se eu nascer. Se simplesmente... Essa expressão usada pelo C.S. Lewis eu gosto muito. O ser humano, conforme ele desenvolve habilidades científicas e tecnológicas, nós, como raça humana, no nosso pensamento coletivista, nós sentimos que o homem está exercendo domínio sobre a natureza. Mas o que acontece quando nós desenvolvemos uma tecnologia ou avançamos cientificamente é que alguns homens estão exercendo domínio sobre os outros homens. Em qualquer sentido. Quando se desenvolveu, por exemplo, o avião, né? Legal, bacana. Agora o homem rompeu barreiras. Não, porque na época do Covid você só podia entrar no avião se você fizesse A, B, C, D, certo? Então, quando você desenvolve algo cientificamente na área da saúde, na área da tecnologia, essas são sempre ferramentas que podem ser usadas a favor de você ou contra você. A medicina é um desses elementos. A medicina pode ser usada a seu favor ou contra você. No caso, o C.S. Lewis falava sobre o aborto, era o seguinte: esta é a pior tirania tecnológica e médica que já pode existir. Porque é a tirania onde uma geração mais forte, mais inteligente e com armas mais potentes mira os seus canhões para a geração mais vulnerável e indefesa que jamais existiu. Não existe nada mais vulnerável e indefeso do que um bebê dentro da barriga da mãe. Ele não pode defender-se sozinho, né? E assim como uma criança de 1 ano não pode, a de 2 anos não pode. Então, você me diz, será que essa pauta é a mais importante? Eu acho que é, porque o ser humano que não valoriza a vida da maneira como ela foi pensada pelo iluminismo de direita, que é a vida como um dom dado por Deus e que ninguém pode vender, comprar ou dispor disso. Quando você não entende a vida dessa maneira, você já começa... Por isso que eu acho que a direita acha que esse valor é tão importante. Se você não entende a vida como um dom dado por Deus, inerente à sua condição humana, todos os outros direitos caem por terra. Que direito humano que existe se ele não estiver atrelado à condição humana? Por que eu não posso bater num homossexual? Por que eu não posso
cometer injúria racial, menosprezar, humilhar alguém pela sua cor? Por que eu não posso espancar uma mulher porque ela é mais fraca do que eu? Se eu sou mais forte, por que eu não posso? Se eu sou mais rico, por que eu não posso? Se eu sou mais poderoso, por que eu não posso? Por quê? Independente da condição, do tamanho ou da fase da vida humana, toda criatura humana dispõe de direitos que eu não posso barganhar. Então, eu não posso barganhar o direito do feto porque ele está numa fase inferior. Porque quando a gente fala da vida humana, a gente fala sempre de fases. Por exemplo, hoje vocês são adultos. Essa é a fase. Você não, na verdade, você não é um adulto. Você é um ser humano em fase adulta, certo? Sua filha tem quantos anos? 10. Então, ela é um ser humano na fase infantil, uma criança. Quando ela tinha 2 anos, 1 ano e meio, ela era um ser humano na fase bebê. O feto é o quê? Um ser humano na fase fetal. Não é um não ser humano. Então, quando eu digo assim, eu tenho que defender a vida humana, eu não posso abrir exceções. Eu tenho que defender a vida humana desde que ela existe, em qualquer condição onde ela está. Então, quando a esquerda diz, os direitos humanos dos presos, dos traficantes, com razão. Você não pode pegar um traficante e torturar o traficante, certo? Porque ele tem direitos humanos inerentes à sua condição humana, que por mais que ele se comporte de forma inumana, como um bicho, como um agente de caos social, ele continua a ser humano porque é algo que ele não pode dispor. Ele próprio não pode dizer, eu não quero mais ser humano. Nem ele tem esse poder. Se ele não tem esse poder, quanto mais nós. Pois bem, se eu não posso torturar até a morte um traficante vinculado ao crime organizado, que tira a vida de policiais, que sequestra os sonhos da juventude, que deixa mães desesperadas. Se eu não posso torturar esse cara com uma injeção de cloreto de potássio, por que eu poderia torturar um bebê com uma injeção de cloreto de potássio? O ponto é que, para a direita, isso é tão importante porque o aborto pressupõe a consciência de que nós somos criados por Deus, iluminismo de direita, tradição cristã, e que, portanto, temos direitos inerentes à condição que temos. E é o mesmo fundamento para nós não agredirmos um homossexual. É o mesmo fundamento para nós não considerarmos nós não praticarmos o crime de escravidão. Você sabe que o ser humano foi evoluindo moralmente, né? Sim. O próprio Aristóteles achava que a escravidão era algo natural. Só que se Aristóteles tivesse vivido até hoje, considerando a tradição do pensamento dele, muito logo ele perceberia que não, a escravidão não é algo natural, certo? Porque ele teria evoluído naquela mesma linha de pensamento. Nós, cristãos ocidentais, nós estamos na linha de pensamento de Platão, de Aristóteles, e nós temos condição, dentro do nosso próprio núcleo moral, de evoluir esse núcleo moral. Nós podemos melhorá-lo ainda mais, né? Nós podemos, por exemplo, o casamento, né? Uma vez era só não trair a esposa, certo? Não podia trair, senão ia ser apedrejado. Hoje você sabe que é uma série de outras delicadezas. Não basta não trair. Eu tenho que também não ficar de conversinha fiada com a minha colega do trabalho. E a gente vai melhorando, aprimorando as nossas habilidades morais. Então, ser contra o aborto é o aprimoramento da nossa condição moral. E retroagir à fase onde eu posso matar pessoas mais fracas, pessoas indesejadas, que me incomodam, que atrapalham minha carreira. Isso é retroagir a uma fase onde a moral era involuída. Esse que é o ponto. Se nós queremos progredir, você disse aqui no começo, não quero saber de direita ou de esquerda, eu quero saber de progredir. Se nós queremos chegar à frente, numa humanidade mais humana, nós temos que dar aos seres humanos cada vez mais direitos e não menos. Cada vez mais respeito e dignidade e não menos. Você está me dizendo aqui agora que existe um fundamento, um motivo para poder abortar um bebê que seria seu próprio neto. Então, Henrique, pesquisa para mim se é Finlândia, Holanda. Tem alguns estados, alguns países onde já não nascem crianças síndrome de Down. Porque elas são consideradas um incômodo para o sistema de saúde, porque elas têm uma expectativa de vida baixa. Poxa, não são produtivas na maioria das vezes. Não é produtiva. A gente vai medir isso? Sério, a gente vai começar essa conversa? Onde é que nós vamos parar? Se nós realmente vamos pegar os seres humanos e vamos ver aqui, quanto que tu vale? O que tu é capaz de fazer? Tu é senciente? Você respira? Você faz o quê? Você raciocina? Seu raciocínio é lúcido? Você é produtivo? Você trabalha? Você não trabalha? Eu vou começar a medir o ser humano se ele é mais digno ou menos digno, eu vou acabar desembocando no que nós não queremos. E um certo grupo de pessoas sendo escravizado, morto em holocausto, executado, outro certo grupo de pessoas sendo morto, torturado, virando experimento científico, que é nazismo, escravidão, tudo isso que a gente não quer. Só que todos eles tinham o mesmo pressuposto. O negro era considerado menos humano, não é? Não era na época. Ele era humano, mas veja bem, tinha uma coisinha ali que... O judeu era humano, mas também
tem que ver que não era bem assim. Então, veja, todas as atrocidades que nós cometemos contra os nossos irmãos da raça humana, da mesma espécie que a nossa, foi porque nós tiramos dele um pouco de humanidade. Ou porque eles não mereciam, ou porque eles eram mais incapazes. Muitas das vezes patrocinada pela religião, né? Em alguns momentos, sim, principalmente pelo Islã. Mas não vamos falar disso que nós... Né? E pela Igreja Católica também. Exemplo. Papa. Tipo o quê? Amigo do Hitler ali, ó. Qual deles? O Papa? Acho que o Papa Pio, alguma coisa, não foi? O Papa Pio, inclusive, foi responsável por ajudar judeus a fugirem. Você tem que ler melhor sobre isso. É fake news, então, do Papa? É, sim. Não era aliado do nazismo? Não era. Não tem um Papa nazista, então? Eu acho que não tem, não. Caramba, velho. Não, esse Papa do nazismo não foi aquele que ajudou a esconder, inclusive, sorrateiramente judeus? Eu não tenho tempo pra ler livros. Aí eu Depois aprendo você aqui no procura aí pra nós, podcast. Não, Henrique. mas é verdade, eu não tenho tempo pra ler livros. As pessoas vêm aqui, os convidados, e eu tento aprender com eles. Mas você me falando isso aí agora, eu vou atrás. O Henrique vai pesquisar pra nós. Mas tem mais uma coisa aqui. Se nós fôssemos... Eu acho que assim, a gente pode julgar e avaliar a validade de uma filosofia ou de uma religião pelos seus frutos, certo? Nós podemos fazer isso, eu acho que não é mal. A gente também poderia fazer isso pelos seus expoentes, né? Por exemplo, teve muitos cristãos sem vergonha, safado, tiver muitos muçulmanos sem vergonha, ateus e tal. A gente poderia, mas eu acho que ainda que nós fizéssemos esse cálculo matemático, considerando número de pessoas mortas, a gente ainda ficar mais escandalizado com regimes ateístas do que com regimes religiosos. Por exemplo, a Revolução Francesa matou mais gente em 10 anos do que a Inquisição em 300. Certo? E o que era a Revolução Francesa? Supostamente uma resposta à mentalidade que levou à Inquisição. Olha, esse pessoal da Igreja Católica, da Inquisição, que perseguiu o bruxo e tal. Desculpa, foram quantas mortes na Revolução Francesa? Eu acho que foram 20 mil. 20 mil, tá. O Papa Pio XII foi neutro. Mas aí existem documentos que dizem que ele apoiou a resistência, mas enquanto o Vaticano ele tentou... Ah, tá. Não quis se envolver. Desculpa, mas ser neutro com o nazismo é Mas foda. é que